Obrigado, Jesus. Quero, antes de tudo, pedir perdão pela minha garganta, né? Tô com a minha garganta bem irritada, né? Porque eu estou tossindo bastante. Peço perdão se no meio da mensagem eu começar a tossir, tá? Então é por causa disso, né? Quero que você abra comigo o Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 até o 11. Amém, querido? Você tá feliz aí? Você está na bênção? Amém? Que momento maravilhoso a gente teve junto aqui de adoração, né? Tão bom adorar o Senhor junto com vocês, junto com os irmãos, né? A gente aqui em cima está aqui ouvindo, né? O coro que vem de baixo, né? É tão bonito, irmão. É tão bonito ouvir vocês cantando para Jesus, né? É tão maravilhoso, porque não é para nós, sabe? Não é nada para a gente. Mas quando a gente às vezes para ouvir, sabe? É um coral mesmo, né? E aí a gente fica pensando, imagina como não vai ser, né? Naquele dia. Imagina como não vai ser naquele glorioso dia. E aí não vai, aqui hoje talvez estejamos em, talvez 100, um pouco, 80, não sei, né? Mas lá a Bíblia fala que é milhões e milhões e milhares de milhares. Imagina o tamanho desse coral, né? Cantando santo, 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 santo. Né? Imagina o barulho que vai ser ouvido naquele dia. Então, querido, é maravilhoso. Por isso que nós declaramos que Ele é digno de tudo. E eu quero convidar você a abrir aí, como eu falei, João, Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 até o 11. Vou estar lendo aqui nessa versão NAA. Caso você estiver sem Bíblia, meu querido, você pode acompanhar aqui. Vai passar na mesma versão. Eu quero falar hoje sobre um milagre que aconteceu dentro de um casamento. Eu estava pensando, né, sobre o que eu iria ministrar esse fim de semana, né? E eu estava com a ideia na cabeça assim, vou falar sobre os milagres de Jesus. Eu estava com isso, assim, né? Os milagres de Jesus. Eu estava pensando sobre, né, alguma coisa nesse tema. Jesus fez tanto milagre, né? Tantas coisas, tantas curas, tanto paralítico, morto. E eu fiquei pensando sobre nesse caminho, né? Daí eu estava meditando, o Senhor trouxe essa palavra dentro de mim, né? De João capítulo 2 caiu assim no meu coração. E eu não consegui me desvencilhar mais dela, e ficou, né? Eu tentei procurar outros textos, ir para outros lugares ali, falei, mas né, pensei, Senhor, tu tem um propósito, então vou te obedecer, né? O Senhor tem algo para ministrar através desse texto. E Deus quer operar milagres, amém? Deus é um Deus de milagres, amém? E principalmente Deus faz milagres dentro das famílias. Deus faz milagres dentro dos casamentos. Assim como a gente vai ler aqui, querido, nesse texto, se você não conhece, você vai conhecer agora a história, que vai dizer assim, o título vai dizer, o casamento em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Olha só que interessante, né? Nesse momento, o Senhor Jesus manifestou sua glória naquele lugar, dentro de um casamento. Eu creio, amado, que quando a gente fala de casamento, a gente fala sobre famílias, né? E uma das coisas onde o diabo quer mais tocar e destruir são os casamentos. Quem trabalha, né, com discipulado, igreja, né, sabe como é que é, né? Volta e meia pipoca, né? Muita coisa por aí, né? E realmente, querido, a gente sabe que
Os casamentos, muitas vezes passam por momentos de crise, por momentos de dificuldade. E muitos casais não sabem o que fazer nesse momento. Muitos casais não sabem o que fazer, assim como aconteceu no texto. O vinho acabou, o que eu vou fazer? Tem vinho, né? Realmente, não tinha vinho, o que vai fazer? Não tinha mais nada. E aqui eu falo, né, para muitos casais que estão aqui nessa noite, muitas famílias, ou talvez você esteja aqui solteiro, né, ainda não casou, ainda nem está namorando, mas essa mensagem já serve para você se preparar para o teu casamento. Para você já entender, né, o caminho. Porque se você quer ter uma família abençoada, você precisa entender o princípio. E aqui nós vemos, querido, claramente, quando Jesus ele entra nessa casa, nessa festa, né? Ele está ali porque ele foi convidado. Né? Ele não está ali de metido, né? Daquele que entrou assim, de supetão. Oh, por que Jesus está fazendo aqui? Não, ele foi convidado para estar ali. Então essa é uma das coisas muito importantes, querido. A família... Como a gente costuma dizer, né, a família é um propósito de Deus, né, um projeto de Deus. Porque lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2, através de Abraão, Deus diz, olha, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há uma promessa ali, declarada a Abraão e que se estende até nós. Né? Quantos querem ter famílias abençoadas, casamentos abençoados? Amém? Todos nós, né, querido? Quem não quer ter isso? Quem não quer ter isso? Só que a pergunta que fica muitas vezes é por que o vinho acabou? Né? E essa história é uma história carregada de figuras, de simbolismos, né? A gente pode ler essa história, por que o Senhor foi justamente operar um milagre, né, dentro de um casamento. Só da comunicação reclama que eu me mexo muito, né? Então, sai a foto toda borrada, assim, né? Então deu uma paradinha ali. Por que foi justamente no casamento o primeiro milagre de Jesus? Porque a gente sabe, querido, que a história, quando Deus criou o homem, a primeira coisa que Deus fez foi, né, criou o mundo, criou as criaturas, fez tudo, e Ele criou um casal, uma família. Foi ali que Deus criou um casal. Né? Deus botou ali Adão, botou Eva ali, né, dentro do jardim, para cultivar, para guardar. Deus colocou um casal ali. Então a família sempre esteve no centro, no coração de Deus. Sempre esteve no coração de Deus, né? A família sempre foi, né? Porque por meio do casamento, por meio da família, nós podemos revelar a Deus. Né? Hoje, você que sabe, né, um pouco do contexto do que já está acontecendo no mundo, a gente sabe que há toda uma desconstrução, né? A tentativa de desconstruir a questão de pai, a questão de mãe, a questão de homem, a questão de mulher, a questão de criança, ideologias. Isso é algo extremamente perigoso e a igreja precisa falar sobre isso. Hoje ainda está aparecendo, mas um pouco talvez velado ainda, tá, né? Mas imagina, querido, se isso começar a entrar talvez como uma lei, né? Uma lei. Que a igreja não pode mais, né, enfim, falar pai e mãe. Né? Pai e mãe é proibido. Né? Daqui a pouco eles vão começar a criar essas coisinhas assim. Porque é toda uma tentativa de desconstruir a família. E quando você desconstrói uma família, um casamento, você tá colocando uma sociedade ao fracasso. Porque uma cidade é formada de famílias fortes. Uma igreja é formada de famílias fortes. Se nós aqui somos famílias fortes, casamentos fortes, nós vamos conseguir trazer impacto nessa cidade, querido. Impacto. O teu casamento vai ser tão glorioso que os teus vizinhos, teus pais, mães, irmãos, vão olhar para o teu casamento e vão querer ter esse casamento, essa felicidade que tem ali. Esse testemunho vai ser tão forte. Porque é justamente isso, querido. A gente que ministra, né, eu estava pensando hoje de manhã, a gente que vai nas escolas, né, e vai na Real School, essa semana até a gente estava em Blumenau, né, lá numa escola lá no Progresso, ministrando, né, e como a gente ouve, né, as crianças, né, às vezes elas vêm, né, naquele momento do apelo, vêm abraçar a gente, e eles abrem o coração, porque, ai, meu pai se separou da minha mãe, minha mãe isso, meu pai, sabe, eles falam, e geralmente os problemas dentro que aquelas crianças enfrentam, é o casamento dos pais que não está dando certo. E eles veem isso faz eles chorar e sofrer.
Muitas vezes teus filhos, querido, estão vendo o que está acontecendo dentro da tua casa. E aqui, por favor, né, eu não conheço ninguém, eu não estou julgando ninguém. Eu não sei do teu casamento. Não sei mesmo. Conheço do meu. Mas muitas vezes como é que está lá, os filhos estão vendo isso dentro da tua própria casa. A Bíblia vai dizer que, por exemplo, 1 Timóteo, é um texto que eu acho muito forte, olha só. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, vai projetar aqui. O apóstolo Paulo está dizendo para o seu discípulo, né? 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Paulo vai dizer, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, olha só, né? Negou a fé e é pior do que o descrente. Outras traduções falam do incrédulo, né? Então aqui está falando de quem? Da família, né? A nossa responsabilidade de cuidar da nossa família, do casamento. E aqui eu falo, né? Falei hoje de manhã e falo muito também para os homens, né? Nós aqui, né? Cadê os homens casados aqui? Deixa eu ver. Isso, homens de valor, né? Que nem tem homens de valor. Querido, nós temos uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade. Porque dentro desse papel que Deus instituiu, Deus colocou sobre nós uma responsabilidade muito grande de cuidar bem da nossa casa. É claro que é uma parceria, né? Entre o marido e a esposa. É uma parceria, os dois ajudam. A mulher ali como auxiliadora. Deus criou a mulher ali no jardim com esse propósito. Você vai ajudar, você vai estar do lado, você vai cooperar junto. Mas, né, a autoridade ali está, Deus constituiu sobre o homem. E muitas vezes, querido, o homem está fugindo das suas responsabilidades, de cuidar do seu casamento, de cuidar da sua casa. E por isso, muitas vezes, é por isso que muitas vezes o vinho acaba. Acaba. Porque o homem muitas vezes não está cuidando, não está cultivando isso. Né? Não está cultivando um relacionamento, não está cultivando, né, coisas essenciais para que um casamento se mantenha vivo. Então, querido, porque pregar o evangelho é falar sobre família, sabia? Pregar o evangelho é falar sobre família. Porque é a base e a estrutura de todas as coisas. Se nós conseguir construir, queridos, e aqui eu não falo de perfeição, nós não somos perfeitos, nós falhamos. Mas fala de um entendimento baseado na palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês. Que é por aqui, amados, é pela palavra que nós temos que nos basear, amém? Por aquilo que está escrito. E a Bíblia fala, né? A Bíblia fala, não, a pergunta, né? Como está o teu casamento? Reflita um pouco sobre isso. Como está o teu casamento? Como está dentro da tua casa, dentro do teu lar? E outra pergunta, o que fazer então quando o vinho acabar? O que fazer? Como eu falei, esse texto é um texto que tem bastante figuras, que a gente pode aprender algumas coisas nele. É bem claro, é bem simples. Primeira coisa que a gente pode ver aqui, se você está anotando, está escrevendo também, convide Jesus para o teu casamento. Convide Jesus para o teu casamento. Porque vai dizer aqui no versículo 2, né? Jesus também foi convidado, e não foi só Jesus, foi os seus discípulos também. Outra coisa importante, a igreja faz parte disso. Eu falei nessa manhã, ontem eu estava lendo um post do pastor Cote, eu acho, se não me engano, eu não lembrava de quem era. Ele fala assim, eu estava pensando sobre ele, que muitas feridas são causadas nos relacionamentos, né? A maioria das nossas feridas são causadas nos relacionamentos. Mas também a cura vem por meio dos relacionamentos. Ou seja, a solidão nunca é o caminho. Nunca é o caminho. Ai, me feri, estou machucado, estou magoado. Às vezes a pessoa pensa, não, eu vou dar um tempo, vou sair da igreja, vou precisar ser curado. Isso é um perigo, porque é ali onde o diabo vai enredar você. Porque é os relacionamentos, é a igreja. Por isso que os discípulos também fazem parte disso. Jesus foi convidado para dentro do casamento. Jesus não entrou lá de penetra, né? Ele não entrou de penetra nesse casamento, ele foi convidado. E a pergunta que eu te faço é, você convidou Jesus para dentro do teu casamento? Você já fez esse convite, Senhor, entra dentro da minha casa? E diz aquela canção, né, do Regis Danese, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Você já fez esse convite de Jesus? Entra na minha casa, vem no meu casamento. E os discípulos também fazem parte disso, porque o processo do discipulado também é algo muito poderoso, né, para trazer cura dentro do nosso coração. Eu falo isso, né? Eu sempre falo, né, sobre o discipulado, né? Eu e o pastor, né, durante tantos anos, né?
E os discípulos aqui do pastor também, né? O Ezequias, né? Já testemunhou também, né? Dentro do curso, é tão maravilhoso como Deus restaurou ali, né? O casamento deles, né? E ele dá o testemunho no curso Discipulado Fácil, né? É tão maravilhoso ouvir, né? E tantos outros testemunhos que tem por aí também, né? Dos meus discípulos também já ouvi. Então, olha só, como o discipulado ele é importante, né? Nesse processo. Porque quando eu chego para o meu pastor, né? E eu falo, como eu estava testemunhando semana passada, eu vim, né, de Blumenau, vim de uma situação que eu estava todo arrebentado, né? Não só financeiramente, mas também muita coisa, né, que aconteceu em Blumenau. Uma história bem longa, né? Então, assim, e naquele processo todo eu vim para cá. Já vão se fazer praticamente 8 anos, 7 anos, 8 anos, 7 anos? 9 anos, desculpa. É claro que, né? A gente vinha de Blumenau para cá, né? Morando mesmo faz 7, eu acho, né? Então, assim, durante esse tempo eu comecei a vir no discipulado, né? E no começo não foi fácil para mim me abrir, né? Meu coração. Eu sei que para todo mundo talvez não seja tão fácil assim, né? Acho que no começo realmente há toda essa barreira, essa dificuldade. Mas como foi bom para mim, porque eu precisava, né? Esse tratamento de Jesus, né, para que os discípulos, né, Jesus, aqui está o pastor, você tem o teu discípulo, você tem a tua discipuladora. Como é importante você chegar, sentar e se abrir. Puxa, estou passando um perrengue dentro de casa, eu preciso da ajuda de você, o que eu faço? Né? E o pastor Elton tem um testemunho também dentro do casamento do pastor, né, com a pastora Maria, que eles contam, é tão maravilhoso como Deus restaurou o casamento deles. Volta e meia ele está contando aqui, né? Então ele tem um testemunho que quando eu posso sentar, eu ouço, oxa vida, né? Se eles passaram por isso, eu também vou conseguir vencer isso aí, né? Porque realmente às vezes a gente pensa assim, não, eu estou numa situação tão complicada, eu não vou conseguir vencer essa situação, né? E aí entra várias coisas, queridos, né, que podem machucar você. Uma traição, um adultério, tanta coisa, querido, né, que aconteceu. Só que isso, se você guardar isso, querido, é muito ruim, né? Guardar isso é muito ruim. Por isso que é bom a gente chegar no pastor, chegar no discipulador e abrir o coração, né? Para que haja tratamento. Você vai entender um pouco mais sobre isso aqui para frente. Então, a primeira coisa que eu falei, convide Jesus para entrar no seu casamento. E a igreja também faz parte desse convite. Não ande sozinho. Aqui outra coisa, segundo que eu posso ressaltar no texto é, obedeça as palavras de Jesus. Está lá em João capítulo 2, versículo 5, né? O versículo final vai dizer assim, 2:5. Façam tudo o que ele disser. Diga-se comigo, façam tudo o que ele disser. Olha para a pessoa que está do teu lado carinhosamente, me ajuda, fala, faça tudo o que ele disser. Amém? Aqui fala, sabe sobre o quê? Sobre obediência. Faça tudo o que ele vai falar. Então, você convida Jesus. Agora você convidou Jesus, você precisa estar disposto agora a obedecer também, né? Porque não adianta chamar Jesus e não querer ouvir o que ele vai fazer, né? Entra Jesus, aí Jesus começa a falar, não gostei desse negócio aí, né? Jesus, fica do ladinho aqui que eu vou me resolver sozinho. Não, daí fica complicado, né? Mas se eu chamei Jesus, convidei Jesus, então eu posso ouvi-lo, né? Poxa, o que Jesus tem preparado? Quantos textos bíblicos, versículos sobre casais, casamentos, o posicionamento do homem, né? A Bíblia fala, né? A gente já falou várias vezes sobre isso. O homem que ama a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Lembra que a gente falou de tipos de amor? Esse é o amor ágape que o homem tem que ter pela sua esposa, né? Olha o nível de amor que nós temos que ter pelas nossas esposas, né? É o amor ágape, porque é o amor sacrificial, assim como Cristo amou a igreja. Como que Jesus amou a igreja? Se entregando por ela. Esse é o amor ágape. A gente falou isso dentro das ministrações, o caminho do amor. Como é que está esse teu amor pela tua esposa, marido? Homem, né? Você está se entregando por ela? Você está disposto a morrer, dar sua vida por ela? Essa é uma pergunta. Porque é aí que nós temos que nos alinhar como homens, né? Puxa, hoje eu não estou mesmo. Talvez a gente está que nem Pedro, né? É filéu. Né? Tu me amas, ágape? É filéu. Né? Não estou lá ainda naquele nível, né, de me entregar assim, né? Talvez é uma boa amizade, então a gente tem que cuidar com isso. Qual é o nível desse amor que nós temos, querido? Né? Obedeça as palavras de Jesus. Terceira coisa importante que a gente vai ressaltando no texto é o fator humano do milagre. O fator humano do milagre. Olha só que importante isso. O fator humano. Por que o fator humano? Por quê? Jesus não vai fazer tudo sozinho.
Ele foi convidado, você precisa obedecê-lo, mas Jesus não fez tudo sozinho. Jesus deu ordens, vai e faça, pega talhas de pedra, encha de água, leva lá para lá. Né? Ou seja, existe o fator humano nisso. O milagre tem a cooperação do sobrenatural, daquilo que Deus vai fazer, com aquilo que você vai fazer também. Então não é assim, meu casamento está em frangalhos, eu vou cruzar meus braços, está na mão de Jesus. Né? E simplesmente não fazer nada. Né? Eu preciso fazer alguma coisa. Se eu entendo, puxa, né, pela palavra de Deus, Deus me falou, puxa, eu feri minha esposa, eu não estou perdoando ela, então eu entendo, preciso pedir perdão. Né? Preciso pedir perdão, então eu tenho que fazer alguma coisa. Não adianta só chegar a Deus, me perdoa por aquilo que eu fiz com a minha esposa. Eu tenho que ir até ela e pedir perdão. Assim a mulher também é a mesma coisa com o marido, né? Vice-versa. Então não é só ficar de braços cruzados esperando que tudo vai acontecer. Você precisa ter uma atitude. Amém, querido? Você precisa ter uma atitude, tomar uma atitude. Aqui ele vai dizer, né, no versículo 6. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. Olha quanto vinho deu para transformar aqui. Pelo menos uns 600 litros de vinho. É vinho, né? É vinho para muita festa. Né? Para muita festa. É vinho para muita festa. Hoje estava aqui, né? Acabou os refri. Daqui a pouco tive que sair correndo e pegar mais refri, né, pastor? Né? A festa estava boa, mas o pessoal estava tanta sede e acabou o refri. Meu Deus, vou pegar refri. Saímos correndo, pegamos mais, porque o pessoal estava querendo tomar coca, tomar guaraná, tomar, né, os refrigerantes. Né? Isso foi bom, foi uma festa muito abençoada. E aqui acabou o vinho, então, puxa, 600 litros, querido, é muito vinho. E essas talhas de pedra, elas são muito importantes, por quê? Porque elas falam do trabalhar, né, do homem, porque quem talhou essas pedras foram homens que talharam aquilo lá. Né? Não foi Jesus que foi lá e talhou a pedra, Jesus não fez nada, já estava ali pronta, né? Mas alguém talhou aquilo, alguém foi lá e para poder caber. E essa pedra fala sobre o que? O nosso coração. Né? Você vai ver, por exemplo, um texto lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Ezequiel capítulo 36, o 25. Me acompanha aqui. Perdão. Então aspergerei, olha só. Então aspergerei água pura sobre vocês. Quem quer essa água pura sobre o casamento aí? Todos nós, né? O Senhor vai aspergir água pura e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Continua, 26. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O que Deus está dizendo que Ele vai fazer? Ele vai tirar o coração de pedra, né? O que é esse coração de pedra? Aquele coração duro, né? Uma pedra é dura, né, irmão? Você vai lá dar um soco na pedra, você arrebenta a mão, né? Pega uma pedrinha desse tamanho, pegou no pneu, já arrebenta tudo, né? Uma pedrinha de nada. Que pedra tem isso? É um material totalmente bruto. Mas a Bíblia fala que o Senhor Ele vai dar um novo coração. E esse é o processo que precisa acontecer dentro de todos nós, os casais. Porque muitas vezes a gente está tão endurecido, porque a gente chega dentro de casa, não tem mais nem diálogo. O casal não consegue mais conversar. Bom dia o quê? Né? Já começa, pau, aí fechou o pau até o fim do dia, né? Pô, o cara deu um bom dia, né? Aí começa, querido, e aí não tem diálogo, sabe? Tudo vira briga, tudo vira discussão. Né? Eu falo isso porque realmente, querido, já vivi por isso, já passei por isso. Por isso que eu falei, o processo discipulado teve que tratar a minha vida. Né? Eu já falei, como eu falei, eu era um cara muito estressado, irritado, impaciente. Né? Hoje de manhã, assim, quando as pessoas às vezes dizem, puxa, o Cristiano é um cara tão calmo, tão de boa, né? Eu fico feliz, porque eu digo, glória a Deus que estão enxergando em mim isso, né? Porque realmente eu era muito impaciente. Né? Na época do mercado eu brigava até com os clientes. Né? Ainda sabe, né? Eu fechava o pau com os clientes. Né? Eu não tinha paciência, o cara chegava meio torto lá, eu já também entrava torto. Né? Então assim, eu era assim, querido, né? Um cara totalmente coração duro. Pedra, né? Pedra do coração duro. Não conseguia conversar, não conseguia ter um diálogo, né? Então, imagina dentro de casa, dentro do casamento, né? E eu falo, querido, aqui eu estou falando algo que não é vocês, eu estou falando de mim. Né? Estou falando de mim, da minha própria vida. Né? Porque como eu falei assim, não adianta a gente falar de algo que a gente também não viveu, né?
Então eu falo porque é algo que eu vivi. Então se essa restauração é possível na minha vida, por que não vai ser na tua? Amém? Se é uma restauração que é possível na vida do pastor Elton, por que não vai ser na tua? Se é uma restauração que foi possível na vida do irmão Ezequias e da Nina, por que não vai ser na tua? Entre outros casais que já passaram pelo mesmo processo. Então pode, querido. Deus quer restaurar esse vinho. E o vinho fala do quê? Eu até esqueci de falar assim. O vinho fala sobre a alegria, né? Lá Salmo 104, versículo 15, vai falar sobre isso, que o vinho alegra o coração do homem. Um dos símbolos do vinho é a alegria, né? Entre outras coisas. Mas muitas vezes dentro do teu casamento já não tem mais aquele prazer de estar junto, né? Sentar no sofá, tomar um café, uma coisa que eu gosto muito, né? Sentar em casa, fazer o meu café, eu e a Hannah, ficar os dois lá que nem velho, sentado, né? E aí vamos assistir um filme, vamos, aí beleza, né? É gostoso, né, irmão, né? Eu gosto disso, né? Tá ficando velho, né? Começando a criar esses hábitos meio velho, tomar chá, o que é isso? Tomando chá já, querido, olha que tá aí do caminho já, né? Meu Deus do céu, né? E tá ficando velho mesmo, né? Então assim, mas a vida, né? A vida vai chegando, a idade vai chegando e a gente vai, né? Já dói as costas, já dói as pernas, já tá, né? Então, o casamento é tão maravilhoso porque é a história de duas pessoas, querido, construindo algo tão lindo e tão maravilhoso, querido. Né? Imagina, querido, porque hoje muitos querem, vamos se separar, vai atrás de outro, né? É um conselho muito ridículo, né? O mundo dá conselho assim, é ridículo, né? Vai lá, dá o pontapé nele mesmo, manda embora, né? E enfim, fica naquela coisa, como se fosse esse o caminho. Não é o caminho. Biblicamente não é esse caminho. Deus quer restaurar. O caminho de Deus é a restauração. O caminho de Deus é a restauração. A gente vê, querido, realmente como é importante a gente estar conectado ao nosso coração. E aqui fala sobre talhas de pedra, né? Onde se colocam água. Ali fala no texto sobre água pura. E a água, ela fala também sobre a presença de Deus, né? A palavra de Deus dentro do casamento. E a pergunta que a gente também precisa ser feita é: você anda cultivando a presença de Deus dentro do teu lar? Né? Porque muitas vezes, por que está seco, não tem água? Porque muitas vezes não tem cultivo da adoração, da oração, de uma leitura junto com o teu, né, com o teu cônjuge, com os filhos também, né? Muitas vezes é isso que está faltando, querido. A gente não cultiva dentro de casa essa água pura, né? Essa água pura. Aí a gente está seco. E aí como é que vai? A água é a matéria-prima para o milagre. A água é a matéria-prima para o milagre. Então você precisa, dentro da tua casa, cultivar um relacionamento muito profundo com Jesus. Esse Jesus que você convidou para entrar, você precisa ter um ótimo relacionamento com Ele. Porque é Ele que vai derramar essa água pura em você. A Bíblia diz que aquele que vem a mim, né, quem tem sede vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Então é dele que vem essa água. É dele que vem a água. Então quanto mais você cultiva a presença de Deus dentro do teu lar, adoração, louvor, né, lê um texto com a tua esposa, ora junto. Muitas vezes vai tomar uma decisão, você precisa conversar com o teu cônjuge, né? Às vezes é aquela coisa assim, um faz uma coisa, não perguntou para o marido também não perguntou para a esposa, de repente chega em casa, já está feito. E ali começou a Terceira Guerra Mundial, né? Ela começou a ter, né? Porque um não falou, mas eu falei para não fazer. Não, mas papai fica aquela coisa, né? Falei hoje de manhã, por exemplo, né, da nossa máquina de lavar, né, que estragou. Tinha uma máquina, já estava velha, né? Tinha uns 13 anos, acho, né? A gente arrumou ela algumas vezes. Eu arrumei ela algumas vezes. 13 anos aquela máquina dando-lhe pau, né? E aí, esse mês passado, agora, não me lembro quando é que foi, esse mês, aí estragou a máquina. Aí o homem é assim, né? O homem sempre quer economizar, né? O homem quer economizar, né? É verdade. O homem quer economizar. Pô, vamos mandar para um consultor, vamos ver. Né? A Hannah começou. Não, vou comprar uma nova, eu quero uma nova, né? Eu falei, que nova, amor, como é que eu vou parcelar uma máquina? Né? Vai dar tanto, vai dar... Eu comecei a fazer os cálculos na minha cabeça já. Não, né? Aí eu falei, ficou aquela coisa, não, tá. Eu falei, tá, vamos fazer o seguinte, vamos mandar lá pro Arthur ali, vamos mandar ali consertar e vamos ver quanto é que vai dar. Aí mandamos para lá, ele veio buscar a máquina. Aí chegou, olha, você vai ter que trocar aqui. Olha, não vale a pena arrumar, vai dar acho que uns 600, 700 reais o conserto. Eu falei, tá louco, né? Eu falei, realmente, não tem mais o que fazer com essa máquina. Eu pensei, se desse pelo menos uns 200, eu ainda mandava arrumar. Eu pensei, né? Se desse uns 200 para baixo, eu ia mandar arrumar, se fosse uma coisa simples, né? Mas como eu vi que ia ter que trocar tudo, as peças, um monte de coisa, eu falei, não. Eu falei, tá bom, amor, vamos comprar uma máquina nova, né?
Né? Olha lá, e daí buscamos, comprou uma máquina nova, agora ela está toda feliz com a maquininha dela, né? Maquininha dela, né? Então, assim, e nós homens somos assim, né? A gente quer sempre dar uma economizada em tudo, né? E eu estava ali tentando economizar, mas foi uma conversa, um diálogo que eu e ela tivemos que ter. Não, vamos tentar economizar, vamos ver quanto é que vamos fazer um orçamento. Quando eu vi que não deu mais jeito, eu falei, tá bom, então eu desisto. Né? Vai lá e compra. Assim também dentro do casamento, a gente tem várias histórias, né? Marido, esposa, né? Que tem que decidir coisas, né? É normal, todos nós temos que decidir. Ou vamos comprar um carro, não vamos comprar uma casa, vamos mudar, vamos para o apartamento, enfim. Né? São coisas que precisam ser conversadas. Não é chegar assim do nada e dizer, ó, já fiz. Né? No mínimo tem que orar, né? No mínimo os dois têm que sentar junto, ó, eu estou pensando em fazer isso, abrir uma porta de um emprego, enfim, qualquer coisa. Vamos orar sobre isso? Vamos. E ora. Peça para Deus a direção. Aí que está o sucesso das decisões. Você orar, né? Não sair no calor do momento, vamos lá, vamos comprar e faz. E muitas vezes fica aquela frustração. Pô, eu falei para tu não fazer, depois que dá errado, né? Que a mulher é assim, né? Quando dá errado, ela olha assim, eu falei para não fazer. Mulher sempre tem essa frase, né? Eu falei para não fazer. Hã? Eu te avisei, né? A mulher sempre tem essa voz, né? Eu te avisei. Aí os homens ficam tudo com a cara murcha, né? Né? Porque a gente tem faz essas burradas de vez em quando. Né? Então, amado, é muito importante a gente cultivar a presença de Deus, a palavra de Deus, a oração, o relacionamento. A nossa casa precisa estar cheia do Espírito Santo, amém? E aqui a gente vê, querido, que o que acontece quando tudo isso é praticado? Nós convidamos Jesus, participamos da igreja, obedecemos a palavra dele, né? Temos a atitude, né, o fator humano, né, e permitimos cultivar a presença de Deus. Quando tudo isso é praticado, nós vamos ver o que, querido? A transformação dentro do casamento. Porque o que é interessante aqui nesse texto é que a água, né, a água não foi transformada em vinho ali na hora, né, foi quando foi levado, né, nesse caminho ela foi transformada. Então o que né, essa palavra assim, ó, transformação, é isso que vai acontecer dentro do teu casamento. Uma transformação. Mas você precisa dessa matéria-prima que é a água. Você precisa que o teu coração seja tratado. Corações de pedra precisam se transformar em corações de carne. Onde o Espírito Santo possa encher de água. Possa caber aí 100 litros, 200 litros, né? Sei lá quantos litros vai caber aí. Isso depende muito de quanto você é tratável. À medida que vai caber a água e vai se transformar em vinho, à medida que você vai permitindo ser tratado. Então tudo isso, querido, é importante para o nosso crescimento como casais. E se nós temos casamentos fortes e fortalecidos, nós vamos ver que a glória do Senhor vai se manifestar através do nosso casamento. Porque é o que diz aqui, ó, versículo 11. Ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Ele manifestou a sua glória. É isso que o Senhor vai fazer dentro da tua casa. Teu casamento vai ser melhor do que foi lá no começo. Porque o vinho que começou, a transformação foi tão profunda, que o vinho era melhor. Jesus, ele não deu um vinho igual, né? Jesus não trouxe a mesma qualidade de vinho e nem inferior. Jesus, quando transformou, ele transformou para algo muito melhor. É isso que o Senhor vai fazer dentro da tua casa. Não vai ser algo assim que vai ficar vai ser muito melhor. Amém? Você crê, querido? Se coloque de pé, vamos orar juntos.